Olá, pessoal! Conforme prometido, na nossa live sobre saúde digestiva, ficaram muitas perguntas para a gente responder, aos nossos beneficiários, as pessoas que estavam participando. E eu estou aqui hoje, a gente fez um compêndio dessas perguntas para responder a todos que fizeram essas perguntas e ficaram no dia sem a resposta. Uma das perguntas mais frequentes na live foi se existia uma idade máxima que um idoso pode fazer exame de colonoscopia e endoscopia, Quais são os riscos? O que eu queria deixar de mensagem para vocês é que não existe uma idade mágica. Olha, até essa idade eu posso fazer endoscopia e colonoscopia, e não é o RG, sabe? O ano que conta ali no RG, que é o principal. Na verdade, a gente precisa avaliar as condições clínicas de cada pessoa. Pelos guidelines, pela literatura internacional das principais sociedades, para a prevenção de câncer coloretal, para fazer colonoscopia, é indicada a prevenção dos 45 aos 75 anos. Dos 76 aos 85, deve ser individualizada essa indicação. Por quê? Porque a gente já sabe que é uma idade que a pessoa às vezes já apresenta mais comorbidades, às vezes a própria funcionalidade dela, se ela está andando bem, se ela aguenta bem para fazer aquele preparo. A gente deve levar em consideração os exames que ela já fez anteriormente. Vamos dizer que ela começou realmente o rastreio dela com 50 anos e ela fez aos 50, ela fez aos 60, ela fez aos 70, nunca deu nada, nem pólipo. Talvez essa pessoa não precise mais fazer colonoscopia. Agora, ela é uma pessoa que sim, toda vez que faz dá pólipos e aqueles pólipos mais perigosinhos. Então a gente avalia se ela tem comorbidades, diabetes, hipertensão, se ela tem dificuldade para se locomover, enfim, a expectativa de vida dela. Tudo isso tem que ser levado em consideração, por isso que dos 76 aos 85 a avaliação é individualizada. A partir dos 85 anos, nós não consideramos mais fazer a colonoscopia para prevenção, mas não é que ela não possa ser feita. Ela deve ser avaliada ainda de forma mais criteriosa. E principalmente a gente entender que existe uma coisa que é prevenção, que é quando eu faço o exame independente de eu estar sentindo alguma coisa, e tem o exame que eu faço porque eu estou com sangramento ou eu estou com algum sintoma. Isso não é exame preventivo. Esses são os casos que normalmente a gente deixa para os pacientes mais idosos, quando eles realmente têm um sintoma que o risco e o benefício precisam ser medidos e tem mais benefício do que riscos em fazer o procedimento. Uma outra pergunta que foi bem frequente foi sobre sintomas. E aí foram citados vários sintomas nas perguntas, que devem ou não ser ignorados, se eles são importantes ou não. Citaram gases, prisão de ventre, diarreia, refluxo, azia, perda de peso, anemia, sangue nas fezes. Então, eu vou tentar dividir entre os sintomas que são menos perigosos e os mais perigosos. Os sintomas como gases, prisão de ventre, diarreia, às vezes uma dor abdominal que dá de vez em quando, uma azia que não é sempre, sabe aquela sensação daquela azia? Esses são sintomas mais comuns. Eles são menos relacionados a doenças graves, Mas quando que eles, na minha opinião, não devem ser ignorados? Se eles forem persistentes, eles acontecem todo dia, não é só naquele dia que você pisou na jaca, comeu demais, abusou, ou quando eles têm uma progressão, olha, eu sentia, mas agora tá mais forte. Então aí esses sintomas, eles merecem ser identificados, merecem ser levados em consideração e merecem ser avaliados. Fazer alguns exames para o diagnóstico, que nem sempre é endoscopia e colono, Às vezes passa por ultrassom, por exames de sangue, enfim. Aí é importante procurar um médico, o gastro, para avaliar esses sintomas. Outros sintomas que colocaram lá na live, como anemia, perda de peso, que não se explica, Sangue nas fezes, alteração de hábito intestinal, que é diferente de prisão de ventre. Prisão de ventre é aquela pessoa que sempre teve o intestino preso. Agora tem aquela pessoa que nunca teve o intestino preso. De repente,
ela começa a ter intestino preso. Tem pessoas que era o contrário, elas tinham intestino preso e de repente elas param de ter intestino preso e começam a ter inclusive episódios de diarreia. E isso é alteração de hábito, quando o seu intestino, que sempre funcionou de um jeito, altera e passa a funcionar de outro. Sintomas como dificuldade para engolir, esses sintomas, esses devem ser tratados com mais prioridade, porque eles podem estar relacionados a doenças mais graves. Então, num resumão, é assim, nem todo sintoma, mesmo esses mais graves, eles são relacionados a câncer, mas tem sintomas que são realmente mais prioritários e outros menos. Então, quando vocês tiverem esses sintomas que eu disse que são mais prioritários, esses vocês não percam tempo, tá? E não esperem piorar para procurar um médico. Agora, eu vou responder para as pessoas que me perguntaram sobre o H. pylori, se o H. pylori pode dar câncer. Gente, o H. pylori é uma bactéria que a gente adquire ela normalmente comendo alimentos contaminados ou quando a gente não faz a higienização adequada das mãos antes de comer, porque a mão também, né, se contamina, a gente encosta em tudo que é canto. E o H. pylori, ele pode causar gastrites, úlceras e ele também está relacionado ao câncer, ao aparecimento, ao desenvolvimento de câncer gástrico no estômago, né? Então, como é que ele faz isso? O H. pylori causa uma inflamação crônica no seu estômago. Essa inflamação crônica, ela pode evoluir para um grau de atrofia gástrica, a gastrite atrófica, e essa gastrite, sabe-se que ela é, sim, precursora de câncer. A gastrite atrófica, ela vai sofrendo alterações e ela começa a ter metaplasia associada. Essa metaplasia depois desenvolve para displasia e nessa escadinha, H. pylori, gastrite crônica, atrofia, metaplasia, displasia, o próximo grau é câncer. Então hoje a gente sabe que o tratamento, por isso que é obrigatório, é recomendado em todo mundo hoje, por todas as sociedades mundiais, a erradicação do H. pylori quando você tem o H. pylori, porque ele é que inicia toda essa cascata de gastrite crônica, atrofia, metaplasia, displasia. E agora, quando você trata ele, você interrompe essa cascata inteira. Então, sim, o H. pylori ele deve ser tratado. O tratamento do H. pylori é um tratamento chato, né, que é feito com vários antibióticos por 14 dias normalmente e tem que tomar direitinho. Aí eu preciso depois fazer algum teste para ver se o H. pylori morreu mesmo? Eu preciso fazer uma nova endoscopia para ver se eu ainda tenho H. pylori? Não, porque existem testes menos invasivos e que a gente oferece dentro da Prevent Senior, que é a pesquisa do H. pylori nas fezes. E é um teste que tem a mesma grau de sucesso, de sensibilidade, especificidade. Eu até considero ele melhor, porque ele é menos invasivo, do que uma endoscopia. E ele não é, pelo contrário, ele é até um pouquinho superior à endoscopia. E é um teste muito fácil de ser feito, oferecido dentro da Prevent, e é o que eu recomendo. E muitas sociedades, inclusive a Sociedade Americana, não recomenda fazer endoscopia. Você pode fazer. Quando que você faria uma endoscopia? Ah, eu vi que eu tinha H. pylori, mas eu também tinha uma úlcera. Às vezes você precisa sim fazer a endoscopia, mas não para ver se o H. pylori morreu, é mais para ver se a úlcera cicatrizou, sabe? Se for para ver só o H. pylori, você faz o teste nas fezes, a pesquisa do H. pylori nas fezes, que é um teste imunológico que a Prevent oferece e que é excelente, sem ser invasivo. Eu tiro o paciente de uma nova sedação, né? Muito mais seguro. Perguntaram também sobre o uso de omeprazol ou dessas medicações aí no estômago, né, que usa esses inibidores de bomba, que tem o omeprazol e tem vários, né? Eu citei o omeprazol, mas existe pantoprazol, existe esomeprazol, existe vários prazóis. Esses são os nomes que não são comerciais dessas medicações. Essas medicações, elas não estão diretamente ligadas ao aparecimento de câncer, não, no estômago. Mas o uso indiscriminado, a automedicação por longos períodos em dose alta dessas medicações, elas são perigosas. Tudo pode ser o seu veneno ou pode ser a sua cura.
Tudo depende do quanto você toma. Então, tudo em excesso, em automedicação, por muito tempo, pode trazer danos para o seu corpo, né? Por quê? Porque eles vão lá e eles acabam com sua produção de ácido. Gente, se o ácido do estômago não fosse importante para a digestão, ele não existiria. E na hora que você toma essa medicação por longos períodos, você causa isso. Então você vai trazer outros problemas para você. Mas ele não está relacionado diretamente ao aparecimento do câncer, desde que prescrito de forma correta e tomada de forma correta. Outra pergunta que fizeram foi sobre esôfago de Barrett. Se esôfago de Barrett tem a ver com câncer. O esôfago de Barrett, ele não é no estômago, o próprio nome está dizendo, né? Ele é no esôfago. O esôfago de Barrett é uma patologia que ela não é câncer. O que acontece é que pessoas que têm refluxo por muitos anos e não tratam esse refluxo, quando eu falo muitos anos, eu estou falando assim para mais de 10 anos, tá? 10, 15, 20 anos, e não trata o seu refluxo, você imagina por 10, 20 anos aquele ácido subindo no esôfago. Ao contrário do estômago, o esôfago não foi feito para receber ácido. Então, vem machucando, machucando, machucando. Uma hora essa célula, ela cicatriza com uma alteração ali, uma atipia, que é o esôfago de Barrett. E toda a atipia, ela pode continuar sofrendo atipias e alterações e virar um câncer. Então, ele é um precursor de câncer de esôfago, mas ele não é câncer. Uma pessoa que tem esôfago de Barrett, ela deve fazer acompanhamento, que nem é anual, ela deve fazer acompanhamento a cada 2, 3 anos por endoscopia para estudar o esôfago de Barrett. E aí a gente consegue, com certeza, e com o estudo apropriado disso, com os equipamentos apropriados, a gente consegue avaliar, fazer biópsias e vai acompanhando esse esôfago de Barrett. E é importante também que quem tem refluxo tome o seu remedinho para refluxo como o médico passa. Por quê? Porque tem gente que toma e para de tomar. Aí volta tudo de novo. Por quê? Porque o refluxo, gente, ele é uma alteração até anatômica. Muitas vezes está relacionado também já ao aparecimento de hérnia de hiato. E isso é uma alteração anatômica. Então, ele acaba virando assim, se eu não operar e não resolver, e muitas vezes não precisa, ele é uma doença crônica, igual uma diabetes, igual a pressão alta. Por exemplo, quem tem pressão alta e fica um dia sem tomar o remédio da pressão, o que é que acontece? A pressão sobe. Você que tem refluxo e que o seu tratamento é medicamentoso, fica um dia sem tomar um remédio do refluxo, você vai ter refluxo. Então, é uma medicação que você tem que tomar com orientação médica, na dose certa, tá? E precisa tratar. Se você tratar e realmente eliminar a acidez no esôfago, você nem vai ter esôfago de Barrett. Perguntaram também para falar um pouquinho sobre as doenças crônicas intestinais. Foi muito citada a síndrome do cólon irritável. A síndrome do cólon irritável, ela é uma doença até de exclusão, sabe? E que ela pode causar, a gente sabe que esses pacientes que têm síndrome do cólon irritável, às vezes num momento de muito estresse, num momento, aí nessa hora, né, o órgão de choque da pessoa é o intestino, aí nessa hora ela pode apresentar, às vezes, muitos gases, distensão abdominal, dor abdominal, diarreia. Essa, na verdade, é importante é uma doença funcional e ficar muito claro que ela não causa câncer. O diagnóstico dela normalmente é de exclusão. Às vezes você até precisa fazer alguns exames, incluindo a colonoscopia, para ver que tem tudo normal, você elimina qualquer outro tipo de doença, aí o que sobrou é a síndrome do cólon irritável. Outras doenças que me perguntaram para falar um pouquinho, que são as colites, a doença de Crohn, as ileites, a retocolite ulcerativa. Essas já são doenças inflamatórias intestinais, que normalmente têm tratamento super específico para cada uma. Essas podem causar dores crônicas abdominais, podem causar anemia, vários episódios de diarreia por dia, às vezes diarreia com sangue. Esses pacientes às vezes podem entrar em quadros
inflamatórios, podem fazer até febre, né, ter perda de peso, quando são casos já de... Eles costumam ter crises, esses pacientes. Então, esses pacientes, eles realmente precisam de um acompanhamento especializado, eles precisam muitas vezes fazer esse acompanhamento com exames de sangue, de fezes, com colonoscopias, com biópsias, exames de imagem e precisam de um tratamento especializado. Essas doenças, quando elas não ficam bem controladas, elas não são doenças onde a gente consegue controlar a inflamação, essas doenças, elas sim podem aumentar seu risco para câncer de intestino. Pessoal, vocês gostaram das respostas? Se ficou ainda alguma dúvida, é só mandar para a gente aqui pelos canais da Prevent, aqui pelo canal do YouTube. Fiquem atentos, porque aqui nesse canal tem muito mais informação sobre muito mais coisas sobre a saúde do corpo humano, muito mais dicas para todos. E espero que vocês estejam gostando e continuem acompanhando a gente. E indiquem a gente, hein? Quanto mais gente aqui, mais informação boa for compartilhada, mais prevenção, mais vida com qualidade a gente vai proporcionar não somente a nós, mas aos nossos amigos e aos nossos familiares.